se o maior mercado dentro da profissão do direito estivesse escondido para a maioria das pessoas? No Brasil é exatamente isso que acontece. Por quê? Depois de 15 anos atuando diariamente na advocacia internacional, eu decidi gravar esse documentário para ajudar a corrigir essa falha de mercado. O mercado internacional em 2022 movimentou trilhões de reais. Quando eu comecei a estudar esse mercado, lá em 2003, o sonho do Brasil era exportar 100 bilhões de dólares. Hoje o Brasil já exporta, no ano passado, 330 bilhões e importou mais ou menos 270. Além desse valor enorme, estratosférico de importações e exportações, o Brasil recebeu mais 90 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros e mais 20 bilhões de dólares em investimentos na bolsa. Se você juntar tudo isso, dá um valor de 3 trilhões e meio de reais em investimentos estrangeiros e exportações, ou seja, na parte internacional da economia. Toda essa economia, todo esse valor está excluído da advocacia tradicional. Quem trabalha com direito penal, com inventários, não vai participar de toda essa economia. Eu estou gravando esse documentário na cidade de Santos, onde fica o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil. E nada mais adequado do que falar de importações e exportações. Qual que é o papel do advogado quando vocês veem aquele tanto de contêiner chegando, os navios, a soja sendo exportada? Qual é o papel do advogado nisso tudo? Bom, pouca gente sabe e, infelizmente, os estudantes de direito também não sabem, mas o advogado tem um papel essencial. Ele que trata dos contratos internacionais que regulam a exportação, que escolhem a lei aplicável ao contrato ou as convenções internacionais que incidem sobre aquele contrato. É o advogado que vai determinar se haverá arbitragem ou se o foro do contrato vai ser em outro país, nos Estados Unidos, na França. Além disso, o advogado trabalha com a tributação das exportações, ou seja, o que vai ter isenção, o que não vai ter isenção, e com os pagamentos internacionais. Como é que o pagamento vai chegar da China, da Europa para o Brasil? Vai ser por sistema SWIFT? Vai ser um pagamento por carta de crédito stand-by? Toda essa parte de contratos financeiros relacionados à exportação, a gente chama de trade finance, também é papel do advogado, embora, novamente, pouca gente saiba. E ainda tem todos os contratos internos aqui, locais, relacionados à exportação. Você tem os fretes internos, os seguros, toda aquela parte de logística, ferrovias, a contratação dos navios que vão levar a mercadoria para o exterior, as regulações, autorizações, permissões, Siscomex, toda a parte de direito aduaneiro. É todo um setor da economia em que os advogados são muito importantes e que infelizmente está relegado. Eu comentei que o Brasil recebeu 90 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. É muito dinheiro. O que isso quer dizer? Esses investimentos são os investimentos estrangeiros diretos, que é quando uma empresa estrangeira quer abrir no Brasil uma fábrica, uma loja, uma equipe, uma filial. Entendem? E qual que é o papel do advogado nisso? Bom, há pouco tempo atrás eu estive na Índia e eu ajudo muitas empresas indianas a virem investir no Brasil. Qual é o meu papel? Inicialmente eles me perguntam, Adler, se eu investir aí, como é que é? Eu posso investir? Eu posso ser dono de 100% da empresa? Eu tenho que ter um diretor brasileiro? Eu posso ter um diretor indiano? Você explica. E como é que é para contratar? Tem muito imposto para contratar funcionário no Brasil? Qual é a tributação brasileira? Eu ouvi dizer que tem um lucro real, lucro presumido. Então o advogado, eu e futuramente vocês, ele é o ponto de contato de confiança principal desse investidor estrangeiro. Não é só escrever os contratos, você tem que explicar para ele como é a tributação brasileira, como as coisas funcionam por aqui, o que é um cartório, como você pode registrar documentos. E essa é uma economia que movimenta muito dinheiro, porque não são só os grandes investimentos, as grandes, construtoras, mineradoras, são também pequenas lojas, pequenas empresas de software que vêm abrir aqui, pequenas empresas de logística. Se você olhar na economia brasileira, por todo o Brasil, você tem empresas aí de capital internacional, italianas, chinesas, indianas, americanas, argentinas até. As pessoas acham, e ligam um pouco essa atuação, infelizmente, a seriados americanos. Acham que é coisa de filme. Mas na verdade não. Existem muitos escritórios e muitas pessoas, como eu, que trabalham ajudando os investidores estrangeiros a virem abrir seus negócios no Brasil e explorar o grande mercado consumidor que nós temos. Uma outra área em que os advogados podem atuar é na organização, no planejamento de exportações. Digamos que uma pessoa lá de Montes Claros, da minha terra, quer exportar um licor de piqui. Ou alguém lá de perto quer exportar uma cachaça ali de Salinas. Como é que eles vão fazer? Se for uma exportação por avião, tudo bem, pode ir por Belo Horizonte. Agora, se for uma exportação marítima, provavelmente vai chegar aqui no Porto de Santos. Se as pessoas quiserem mandar a cachaça lá para a Europa, para um revendedor, um distribuidor na Alemanha, um supermercado na Inglaterra, como é que ele vai fazer? Bom, ele tem que fazer um contrato, ele tem que planejar a exportação, toda a parte de logística, toda a parte tributária. Ele tem que fazer a negociação com o comprador ou distribuidor, muitas vezes em língua estrangeira, inglês, alemão, espanhol. O advogado atua em todas essas áreas. Vocês sabem que a economia brasileira nasceu exportadora.
com cana-de-açúcar, depois café, minério de ferro, hoje soja. Então as grandes indústrias extrativas do Brasil sabem exportar. Mas o Brasil, na parte industrial menor, ou indústria de tecnologia, exporta muito pouco. A gente, de fato, tem o quê? 1% do comércio mundial, se tanto. E qual é o profissional que pode ajudar essas empresas a chegarem mais longe do mundo, a mais partes do mundo? É justamente o advogado, que é o único que tem essa visão total, consegue integrar o contrato, a logística, a tributação e a negociação. Você provavelmente está assustado com esses números. Você vai pensar assim, mas eu me formei numa faculdade de bairro, não tenho nem passaporte, como é que eu vou atuar em negócios internacionais com esses números desse tamanho? Isso é uma coisa bem típica do Brasil. Se você pensar na Europa, um estudante da França, ele vai achar a coisa mais normal do mundo estudar como fazer contratos com a Bélgica, que é ali do lado, com a Alemanha. Mesmo aqui na América Latina, nossos irmãos, um uruguaio vai achar a coisa mais normal do mundo ter um contrato internacional com a Argentina, com o Paraguai. Isso é uma falha da formação jurídica brasileira, em que a gente acha que, como a gente é um país grande, a gente não precisa se relacionar com os outros países. Também tem uma falha e uma questão de síndrome de vira-lata, que o brasileiro acha que não pode participar dos grandes negócios do mundo. É um outro problema. Essa sensação de falta de capacidade, ou essa sensação de que a pessoa é proibida de trabalhar com negócios internacionais, acontece por dois motivos. A primeira questão é que as faculdades de Direito têm uma formação muito livresca, a gente chama de bacharelesca, ou seja, é uma formação teórica desconectada da realidade. Não é incomum, por exemplo, a pessoa se formar em Direito, mas na hora que ela tem que escrever a sua primeira procuração, que nada mais é do que um contrato, é um contrato essencial para o advogado, ela não saiba, porque ela leu no Código Civil que a procuração é um contrato, viu lá na lei da advocacia que é necessário ter a procuração, mas ela nunca associou aquela palavra procuração, o contrato do Código Civil, com aquele documento efetivo que ela vai fazer, que ela vai assinar. E além disso, além de ter uma formação um pouco dissociada da realidade, as faculdades de Direito têm uma formação que interpreta o direito sempre um lado muito social, no sentido de estatal, ou seja, o que o governo pode fazer pelas pessoas. Aí você tem Seguridade Social, INSS, Direito do Trabalho, mas isso tem um problema, porque ele tira um pouco a agência, a responsabilidade, a iniciativa do que as pessoas podem fazer por si mesmas. Então, por exemplo, é muito difícil que uma pessoa saia da faculdade com uma noção clara de como abrir uma empresa, como se organiza uma sociedade anônima. Quando você junta tudo isso, você vê que você tem uma formação pró-social e pouco prática na parte contratual e empresarial, e isso deixa as pessoas de mãos amarradas. Tanto que tem uma cultura no Brasil hoje, que eu acho muito errada, de que as pessoas têm que sair da faculdade, mas antes de realmente exercer a profissão, elas têm que fazer uma pós-graduação. Ninguém espera, ninguém no Brasil, que o advogado saia da faculdade e vá atuar, por exemplo, com direito tributário sem fazer uma pós em tributário, ou que vá atuar com direito registral sem fazer uma pós em direito registral, e assim por diante. É uma formação, infelizmente, bastante incompleta. Você já deve ter ouvido de algum familiar que a melhor carreira do direito é fazer concurso público, não é? Comigo foi assim, com todo mundo é assim. Todo mundo diz, você pode ser juiz, pode trabalhar no Banco do Brasil, no Banco Central, na Polícia Rodoviária Federal. Por que isso acontece? Dá até para entender. Nossos pais sofreram muito com o Brasil, com a inflação. A gente vive numa situação econômica que sobe e desce loucamente. Mas esse foco no concurso público faz as pessoas, por exemplo, que têm alguma inclinação internacional, pensarem unicamente no concurso internacional, que é o concurso para a diplomacia, para o Itamaraty. Elas apagam, elas não têm no imaginário, elas têm um bloqueio imaginativo para tudo que é internacional na iniciativa privada, que é a carreira mais interessante que tem no direito. Você trabalha com tratados internacionais, tribunais internacionais, conflito de leis, negociações com outros países, e as pessoas perdem tudo isso por causa de um preconceito. Elas acham que para trabalhar nessa área é preciso ter contato, ser filho de político, ser muito rico, e perdem toda a capacidade de se especializar nessa que é uma área do meu coração, que é sem dúvida a melhor área do direito. Esses são os motivos que fazem as faculdades de direito e todo o sistema de formação jurídica deixarem de lado uma das melhores oportunidades, que é a área de direito internacional. Agora você está começando a entender o tamanho da oportunidade da advocacia em negócios internacionais. Bom, a minha história exemplifica bem como é que uma pessoa que não tem conexões na área pode entrar na área internacional. Eu sou de Montes Claros, norte de Minas, até hoje é uma cidade pequena, mas quando eu era criança era super isolada. Na minha família ninguém tinha conexões com a área industrial, empresarial, diplomacia, nada disso. Meu único parente que já tinha viajado ao exterior era um tio meu que era padre e foi estudar no Vaticano, então não tinha nenhuma conexão, nem com viagens, nem com Disney, Europa, nada disso. E o que eu tinha? Eu tinha muita vontade de conhecer o mundo, eu tinha muita curiosidade com línguas, adorava filme de espionagem, 007, Atlas, esse tipo de coisa. E como é que eu parti dessa situação aí meio
incerta para os primeiros trabalhos. Todo mundo me pergunta isso, né? Como é que você conseguiu o primeiro trabalho? Como é que eu vou conseguir o meu primeiro trabalho? Eu dei a sorte de ter um colega de faculdade cujo pai tinha um escritório de advocacia, Dr. Márcio Vasconcelos, me ajudou enormemente. Tinha, aliás, o inglês jurídico mais perfeito que eu já vi. Me ensinou muito. E eles tinham dentro do escritório de advocacia um projeto que eu poderia chamar de comércio internacional, que era para ajudar as empresas brasileiras a exportarem. E dentro desse projeto, nós fizemos assim, nós pegamos um produto, era um refrigerante aqui de Minas Gerais, e anunciamos no site. O site hoje é muito famoso, até o dono dele é um bilionário chinês, o Alibaba. Mas lá no início ele parecia mais com páginas amarelas da lista telefônica, era ainda bem simples o site. Ainda na época ali do Orkut, era outra internet, não é como é hoje. Não tinha vídeo, era no máximo foto. Nós, no escritório de advocacia, para ajudar esse cliente a montar um programa de exportação, anunciamos esse produto. E esse produto gerou várias demandas, vários pedidos. Uma das pessoas interessadas pelo produto, era um comprador da Arábia Saudita, acabou nos contratando para que nós o representássemos no Brasil com todo tipo de contrato. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com contratos de representação comercial, confidencialidade, exclusividade, registro de marca no exterior. E a partir desse cliente, desse projeto, uma coisa simples, né, exportação de refrigerantes, é que eu tive os primeiros clientes e comecei realmente a trabalhar, a ganhar dinheiro na área internacional. Agora vejam só, como é que o marketing era rudimentar naquela época. Hoje, com o celular na mão, eu acesso o LinkedIn, o Instagram, eu posso criar uma campanha de conteúdos, usar o Google, anunciar no Google, né, Google Ads. Os próprios clientes já estão acostumados com a abordagem digital. Quando eu comecei, era comum ter uma reunião presencial, muitas vezes até em consulados, os consulados organizavam jantares, você ia lá, conhecia os clientes, ou missões comerciais, ou mesmo viagens mesmo. Bom, para começar aqui a tecnologia da videoconferência era ruim. Então, basicamente, para conversar com os clientes, você tinha a ferramenta ou do telefone, que era bem caro, ou do e-mail. Até existia o cliente que só te contratava por e-mail, sem nunca ver nenhuma foto sua, mas era muito raro. A questão presencial era mais favorecida. Hoje, especialmente agora depois da pandemia, o mundo digital está totalmente estabelecido. Então, você faz uma campanha de marketing, põe lá um vídeo seu. A pessoa te assiste, ela te contrata sem problema nenhum, sem nenhum tipo de resistência. Para vocês verem como é assim, eu trabalho em parceria com um escritório grande lá na China, um escritório de advocacia, já faz aí para 4 anos. Recentemente, faz poucos meses, eles descobriram que eu não morava em São Paulo. Eles presumiam que eu era um advogado brasileiro que tinha que ser de São Paulo e nunca se deram ao trabalho de olhar. Eu fui explicar para eles, olharam no mapa, Belo Horizonte, não é outra cidade. Mas olha a grande diferença que é daquele marketing rudimentar do passado para hoje, com todas as tecnologias, as ferramentas, né? A tecnologia de marketing, digamos assim. O próprio conceito do marketing digital, marketing pela internet. Então, conversar hoje, pessoal, está 1000 vezes mais fácil do que na minha época. Porque agora que o marketing está muito mais facilitado, a gente tem muito mais ferramentas, as pessoas parecem que estão mais paralisadas. Elas não sabem como começar. Realmente não sabem. Eu penso muito sobre esse assunto e a minha conclusão é o seguinte. As pessoas acham que a faculdade deveria ensinar coisas práticas, não recebem essa informação e vão atrás de outros cursos teóricos, normalmente pós-graduações, achando que a pós-graduação é que vai ensinar ali o pulo do gato, realmente a prática, como fazer. Mas não é assim. Por que não? Primeiro, a gente já falou, a formação brasileira é muito teórica. Em segundo lugar, o direito internacional é muito grande, é muito amplo. É o direito do mundo inteiro, né? O direito universal. Então não tem como você ter um curso que vai ensinar todos os contratos usados no mundo inteiro, todas as leis lá, de todos os sistemas. Isso é inviável. O que é preciso é que a pessoa tenha iniciativa e determinação. Por falar nessa questão de desafios, vou contar um caso aqui do início da minha carreira. Estava no escritório, começando uma área internacional, a área tinha poucos clientes, e aí o sócio falou para mim, Adler, você tá animado com isso aí? Tem um caso aqui meio inviável, mas se você estiver animado, a gente pode pegar. O que era? Era o seguinte, uma empresa brasileira tinha feito um contrato com uma empresa holandesa, uma coisa muito diferente, era uma tecnologia para a criação de porcos, matrizes genéticas, umas técnicas lá veterinárias, uma espécie de importação e exportação de know-how para a criação de porcos. O contrato tinha dado errado e a empresa brasileira estava avaliando se valia a pena executar o contrato no Brasil ou na Holanda. Então, eles nem sabiam se isso era viável, era realmente possível executar no Brasil, executar na Holanda, fazer arbitragem. Era uma confusão generalizada. Falaram assim, Adler, avalia para nós esse caso. O que eu tive que fazer? Tive que olhar muitos documentos, procurar em quais países a empresa tinha filiais ou subsidiárias. Tive que fazer tradução de documento em holandês, que é uma língua que até hoje eu não falo. Eu falava um pouquinho de alemão, tinha alguns documentos em alemão também, muita coisa em inglês, muitos e-mails, uma bagunça. Mas no fim, depois de muita dedicação, muitas noites sem dormir, eu elaborei um parecer que ficou bem bacana, dizendo que sim, que era viável. Havia relatórios internacionais dizendo que a empresa tinha patrimônio na Holanda e a gente poderia ingressar com uma ação ou no Brasil ou na Holanda, mas assim, haveria como executar aquela empresa. Quando eu entreguei esse parecer, eu entendi duas coisas.
Primeiro, que o mercado internacional era muito maior do que eu imaginava. Quando que eu ia pensar que havia um comércio internacional de matrizes de porcos entre Holanda e Brasil? Uma coisa totalmente diferente. Em segundo lugar, eu vi que não tem bola redonda no mercado internacional. As coisas vêm como vêm e não adianta você querer estar preparado para tudo, porque é necessário você ter coragem e vontade de resolver aquela situação. E foi realmente um momento de virada de chave na minha vida. Eu falei, olha, se eu fiz isso aqui, não importa, eu consigo encarar. O Brasil exporta muito no agro. Todo mundo vê no jornal toda hora, vocês devem ter bastante isso em mente, né? Exporta soja, minério de ferro, café, milho, muita carne agora. Isso é ótimo, muito bom. Mas qual que é a posição real do Brasil nos mercados internacionais? Não é tão boa. Eu falei aqui no início, né, que o Brasil tem trilhões de reais no comércio internacional e investimentos, mas a proporção do Brasil no comércio mundial está ali em cerca de 1%. E esse 1% ainda é puxado para cima por materiais de baixo valor agregado. Minério de ferro, soja. É bom, mas poderia ser muito melhor. Tem países muito menores que nós, e especialmente o que chama a minha atenção é a Bélgica. A Bélgica exporta muito mais do que nós. Por quê? Ela exporta farmacêuticos, exporta máquinas pesadas, tudo mais relacionado à tecnologia industrial e à alta tecnologia. Da mesma forma, Itália, Estados Unidos, aí nem se fala, Reino Unido, que tem exportações de aviões, de satélites, coisas realmente complexas. E na parte de serviços internacionais, o que são serviços comercializados internacionalmente? Serviços de contabilidade internacional, aí com as Big Four, os grandes grupos internacionais de contabilidade. Serviços especialmente que a gente mais usa hoje, software. Então toda a parte de, por exemplo, streaming, YouTube, tecnologias em geral, marketing digital, redes sociais. Toda a parte cultural, Hollywood, produções, livros, produções de Netflix. Tudo isso faz parte do comércio internacional de serviços. Nesse comércio o Brasil vai muito mal. Ele até exporta um pouco de serviço de engenharia e para a África, para a América Central, mas a gente tem pouca exportação de serviços de alta tecnologia. Pouca exportação também, né, de produtos de alta tecnologia. E nos mercados de capitais internacionais, o que são mercados de capitais internacionais? São, por exemplo, a emissão de bons, de títulos de dívida de empresas brasileiras no exterior, abertura de capital no exterior, coisas dessa natureza. Empresas de Bitcoin, por exemplo, o Brasil também, embora tenha um mercado financeiro até pujante para a América do Sul, ainda é muito fraco, representa pouquíssimo no mundo nesse tipo de mercado. E eu diria que essas são as 3 áreas principais em que os advogados podem ajudar o Brasil. E ajudar como? Vamos pensar. Qual é o profissional que tem o domínio dessas áreas? Que sabe como fazer um contrato interno até um contrato de exportação? Que conhece as partes tributárias e regulatórias que envolvem o mercado de capitais internacionais e que vão poder fazer contratos de transferência de tecnologia e, no caso, transferência internacional de tecnologia. Por mais que a gente precise dos empresários, e precise de contadores e o pessoal de Comex, o advogado ele destrava esse tipo de contrato, porque quando você chega lá nas questões cruciais, qual é a norma aplicável à falência, caso essa empresa quebre? Qual é a norma aplicável se alguém roubar a minha tecnologia? Essa questão lá da Organização Internacional da Propriedade Intelectual vale ou não vale? É sempre no colo do advogado que caem essas questões. Então, sem advogados preparados, e não só preparados, mas assim, estimulados para trabalhar nessa área, o empresariado não se sente seguro. Não se sente seguro nem para exportar, nem para desenvolver a tecnologia, e às vezes nem mesmo para importar tecnologias novas das quais a gente necessita, a gente realmente precisa, o Brasil precisa. Então, o papel de vocês que vão atuar na área internacional é muito essencial para o desenvolvimento do Brasil. Se vocês não se ligarem, não começarem a atuar, a realmente auxiliar os empresários, o Brasil vai ficar sempre travado nessa economia de baixa tecnologia. E a tecnologia é uma coisa muito rápida. Quando você começa a se distanciar do limiar tecnológico, é muito difícil alcançar. Você pensa hoje um país africano pobre, uma ilhazinha muito pequena, como é que ela vai começar a lançar foguetes, fazer satélite, fazer máquina com inteligência artificial? É quase impossível. O Brasil ainda não perdeu a chance, a gente ainda consegue se nós realmente nos integrarmos ao comércio internacional, mas isso tem que ser feito com energia e com velocidade. E qual tem que ser a mentalidade do advogado internacional? A área internacional é uma área limítrofe, ela está ali entre o direito, a economia, a administração, o comércio exterior. Isso quer dizer que ela remunera, ou seja, ela privilegia a cultura geral, as pessoas que têm informações sobre vários assuntos. Por que isso é bom? Porque, naturalmente, a pessoa que gosta de geografia, gosta de economia internacional, gosta de arte, ela gravita, ela é atraída pelo direito internacional, porque é uma área em que essas informações, que talvez numa outra área da vida fosse uma nerdice dela, um conhecimento vazio, acabam sendo úteis. A pessoa que gosta de geografia, ela vai saber se orientar melhor ali entre os países, até entre os paraísos fiscais,
A pessoa que gosta de economia internacional vai poder conversar com os clientes que são empresários que trabalham com comércio internacional sobre as consequências aí de uma guerra, do aumento do petróleo. Então, a área internacional é uma área que atrai pessoas que têm conhecimentos amplos. Não porque eles sejam assim estritamente requeridos, mas porque eles ajudam a pessoa a florescer, a conversar com clientes de outras culturas, a talvez até prever desdobramentos do mercado. Eu acho uma área, na verdade, muito mais interessante que o direito tradicional. Eu tenho até colegas, amigos, que falam assim: nossa, Ara, você viaja, trabalha aí com gente do mundo inteiro, sua vida é tão interessante. Eu falo: olha, é verdade, a minha vida é interessante. O direito tradicional é horário político gratuito, aquela coisa sempre igual. O direito internacional seria um filme de espionagem, de aventura, cheio de dinâmico, cheio de plot twist, cheio de reviravoltas. Eu vou comentar 3 áreas que são tipicamente serviço do advogado internacional e que não se confundem com as outras áreas dos negócios internacionais. A atuação mais completa do advogado internacional está na elaboração de projetos de exportação, do início ao fim. Pegar um produto brasileiro que nunca foi exportado e levá-lo até o final, até ele ser exportado para um país e o cliente receber o pagamento. E como que o advogado pode atuar nessa área? Muitos profissionais atuam nesse tipo de projeto. Tem o pessoal da logística e tal. Mas o advogado, em especial, ele vai ajudar o cliente com todo o planejamento da operação. Por exemplo, esse produto vai ser exportado com frete marítimo ou um frete aéreo? O cliente tem que saber como negociar esse tipo de cláusula. Esse produto vai ser exportado diretamente para o consumidor final ou por meio de um distribuidor no exterior? Esse distribuidor vai ter exclusividade? Isso implica já um contrato de distribuição internacional, que aliás é um dos mais frequentes, e o cliente, antes de iniciar a exportação, já tem que ter uma visão sobre isso. Por exemplo, o cliente vai registrar a marca do produto dele no exterior, especialmente se for uma marca de consumo, de alimentos, ou uma marca de roupas, seria interessante registrar a marca antes de exportar, para já proteger aquele mercado. Então, estão vendo como é que o advogado, desde o início, antes da exportação acontecer, já vai participando de todo o planejamento? Existe também uma parte importante de licenças aqui no Brasil. A empresa para exportar tem que ter uma licença para atuar no comércio exterior, chamado radar. É o advogado que atua nessa parte. E também o planejamento tributário da exportação. A empresa que exporta tem vários benefícios fiscais e o advogado que ilumina, que dá essa visão para o empresário de que ele vai ter benefícios fiscais ao exportar. Tem também uma parte muito interessante. Muitos empresários iniciam a exportação por meio de feiras internacionais, ou seja, eles vão às feiras oferecer o seu produto. Muitas vezes, e eu já fiz isso, o advogado vai a essas feiras acompanhando o cliente, tanto para negociar contratos ali, fazer a negociação, assinar contratos, para exportar quanto para importar. Então esse é até um serviço bem legal. Você viaja com o seu cliente, participa da feira, faz a negociação internacional ali em loco e depois conclui o contrato. Além disso tudo, eu falando de contrato aqui, a gente tem o principal, que é a redação do contrato internacional de importação e exportação, que esse sim é o papel típico do advogado. Nesse contrato, uma das principais cláusulas é a cláusula de pagamento. Então, como vai acontecer o pagamento internacional? Um pagamento antecipado, um pagamento a prazo, um pagamento por meio de instrumentos financeiros? Toda essa parte de pagamentos, a gente fala de trade finance, também o profissional assim, por excelência que vai poder orientar o cliente em relação a isso é o advogado de negócios internacionais. E por fim, uma vez que a operação já foi, a carga já partiu, como é que o cliente vai financiar futuras exportações? Por meio da contratação de financiamentos ao comércio exterior. No Brasil há vários tipos, no mundo também, é um mercado bastante grande, e normalmente é o advogado que vai poder orientar o cliente como ele fará a contratação. Então o advogado, do início ao final do planejamento da operação, logística interna, pagamentos, até o financiamento de futuras exportações, ele pode auxiliar o cliente em várias áreas. Outra área especialmente interessante para os advogados é a área de investimentos estrangeiros no Brasil. Como que funciona isso? Pensa numa empresa brasileira de tecnologia, uma startup, por exemplo, que está recebendo investimento estrangeiro. Por que os estrangeiros querem comprar essas empresas no Brasil? Porque os fundos de investimento, as empresas estrangeiras de investimento, eles querem ter parte daquelas empresas que eles acham que vai crescer. Da mesma forma que todo mundo deve ter ouvido que o Uber captou muito dinheiro nos Estados Unidos, o Facebook, o Google, as empresas brasileiras também captam dinheiro, captam investidores que querem ser donos de uma parte daquele negócio. Então, no caso, o Nubank, ele se organizou para receber investimentos de fundos nacionais e internacionais. Quando um fundo estrangeiro vai investir no Brasil, ou mesmo uma pessoa física estrangeira, uma empresa estrangeira que abrir aqui uma filial, a primeira coisa que eles vão fazer, né, pensando aqui na cabeça do investidor, é querer saber como é que é a regulação brasileira. Por exemplo, as empresas do Brasil, elas têm que ser registradas ou basta um contrato? No Brasil, a tributação é simples ou é complicada? Como é que é o direito trabalhista aí? Entendem esse tipo de pergunta? Pense assim, pense o contrário. Pense que você vai investir num país muito desconhecido, assim, Nigéria, Butão, um lugar onde você nunca esteve.
Se você conversasse com um advogado lá, o que você perguntaria? Perguntaria tudo, né? Ah, quanto o governo pode me processar? O governo pode confiscar os meus bens? Como que eu faço se eu quiser alugar um imóvel? Todo esse tipo de dúvida, o investidor também tem quando vem comprar uma empresa no Brasil. Então o advogado vai atuar desde o início, auxiliando esse investidor a se planejar, para que ele possa virar sócio, ou seja, ser dono de uma parte dessa empresa brasileira e no futuro receber lucros, dividendos e levar para o exterior. Então o advogado atua especialmente nesse tipo de projeto. Sabe aquelas cenas de filme? Que tem aquela mesa gigante de advogados, aí um grita com o outro, fala assim, eu exijo essa cláusula, pagamento assim, pagamento assado. A gente vê em séries de televisão. Então, normalmente essas cenas têm a ver com os investimentos estrangeiros, com operações que a gente chama de fusões e aquisições, no caso uma aquisição, quando uma empresa compra outra. Por quê? Porque o trabalho do advogado nesse tipo de projeto é, na verdade, elaborar uma série de contratos. Então, normalmente você tem um contrato prévio apenas dizendo assim, então, a minha empresa vai comprar a sua dentro de 90 dias, por exemplo. E depois uma série de procedimentos que vão permitir que a compra se concretize, que ela realize mesmo, né? Que a empresa estrangeira vire a dona da empresa brasileira. Tem esse planejamento prévio, como eu falei, depois teremos esse primeiro contato de MOU, e depois, por exemplo, vamos ter um prazo em que as empresas vão fazer a chamada due diligence, ou a diligência, eles vão fazer uma investigação para saber se a empresa brasileira tem dívida, tem processo judicial, se está falida ou se não está. Depois disso, eles vão negociar os contratos finais, que seria o contrato de compra e venda de cotas ou ações, né? Ou seja, o contrato em que a empresa brasileira realmente vende, ou os sócios brasileiros vendem as cotas ou ações para o investidor estrangeiro. Vamos ter o acordo de sócios e vamos ter o contrato social final. Tudo isso, às vezes, demanda trabalhos assim, sem exagero, de virar à noite. Os advogados ficam lá negociando cláusulas, o advogado brasileiro tem que se adaptar com o fuso horário do advogado da Califórnia, e assim por diante. Até que haja alteração contratual e ela seja registrada na junta comercial aqui do Brasil. Depois disso, ainda, tem a remessa do dinheiro para os vendedores, que às vezes recebem milhões de reais por ter vendido um pedaço da empresa, e toda a parte burocrática de registro desse investimento no Banco Central. Estou aqui simplificando muito. Essas operações às vezes envolvem também holdings no exterior, participações cruzadas, assuntos um pouco mais complexos. Mas, falando de maneira simples, é uma série de contratos encadeados e no final desse contrato, aquela empresa brasileira que era só de um brasileiro, agora tem um sócio também que é estrangeiro. Essa é uma das áreas assim, mais desafiadoras, que remuneram melhor e também mais interessantes da advocacia. As fusões e aquisições internacionais, as chamadas cross-border transactions. Finalmente, uma área muito interessante são os contratos de propriedade intelectual. Eles incluem umas coisas aí um pouco chatas, como licenciamento de patente, coisas da indústria química, mas eles incluem também toda a parte da indústria do entretenimento, a propriedade intelectual na parte de entretenimento. Então, por exemplo, eu tive um cliente aqui no Brasil, era uma escola de artes, e eles desenvolviam algumas séries e faziam efeitos especiais para a Netflix. Exportavam esse serviço, essa propriedade intelectual, digamos assim, para a Netflix, lá nos Estados Unidos. Da mesma forma, você tem toda a parte dos contratos relacionados à indústria do videogame, a distribuição do videogame, a criação do videogame, a contratação de programadores, né? São centenas deles trabalhando, e designers também, para colocar o videogame no ar. Eu mesmo já participei de contratos assim, eu fiz um contrato uma vez, uma participação da Rihanna, uma espécie de um show da Rihanna aqui no Brasil, a produtora brasileira me contratou para fazer os contratos. Então, a advocacia internacional inclui também todos esses mercados relacionados à moda, entretenimento, propriedade intelectual, você pensa em filmes da Marvel, filmes da Disney. Essa área é enorme, muito dinâmica, e olha só, você provavelmente consome esses produtos, e você poderia estar trabalhando nesse ecossistema de direito internacional relacionado ao direito do entretenimento. Quais são as diferenças dessas demandas que eu falei para as demandas da advocacia tradicional? Na advocacia tradicional, a grande parte do trabalho é feita no litígio, no fórum. Família brigando com família, questões de direito penal, direito previdenciário, briga lá de consumidores com empresas. É sempre o litígio. Na advocacia internacional, a grande maioria do trabalho é toda consultiva. São contratos, são pareceres, são negociações. Isso transforma as profissões em coisas completamente apartadas. Existem litígios no direito internacional? Até existem. Normalmente eles são resolvidos por arbitragem, que é, digamos assim, para simplificar, uma justiça particular. Mas é totalmente diferente do fórum, outro procedimento, muito mais rápido. Então eu diria que a principal diferença nasce dessa raiz, em que um direito é mais consultivo e o outro é mais litigioso. Você é um advogado autônomo. Se você for trabalhar no fórum com as áreas mais comuns, penal, família, civil,
você vai estar concorrendo basicamente com 98% dos advogados. Agora, se você for trabalhar na área de consultoria, especialmente na área de consultoria internacional, você vai concorrer com um número muito menor de advogados e com várias outras vantagens. Por exemplo, a inadimplência na advocacia internacional ou nos negócios internacionais é muito menor do que aqui na advocacia local. A inadimplência no Brasil é um problema em todas as áreas e os escritórios de advocacia já até sabem lidar com isso. Eles colocam lá uma margem de inadimplência, às vezes grande, 10, 20%. Na advocacia internacional isso é muito, muito menos frequente. Tem também outras questões. A advocacia internacional, por trabalhar na maioria das vezes de uma maneira consultiva, permite que você planeje o faturamento de uma maneira melhor. Por exemplo, mensalmente, com base no número de horas trabalhadas, ou com base no número de contratos que você faz. Muito diferente da advocacia tradicional, que depende de processos. Se você perder o processo, não tem honorário de sucumbência. O planejamento do número de ações que vão entrar no escritório é muito difícil, você não consegue prever bem. Então, a advocacia internacional, por ser um tipo de advocacia mais consultivo, eu diria que ela é mais previsível, ela é mais racional e ela permite um resultado econômico muito mais satisfatório. Por que eu disse tudo isso para vocês? É porque eu vejo que o Brasil está numa situação insustentável. O Brasil só perde posições no comércio internacional. Ele precisaria subir, ser mais tecnológico, se integrar melhor com a economia mundial. No entanto, ele está em outra direção. Eu vejo que os advogados estão mal pagos, não ganham bem, estão frustrados, não estão felizes com a profissão. E ao mesmo tempo, o Brasil tem uma grande demanda por inteligência jurídica e nada disso se concretiza. O ensino jurídico não fomenta uma atuação prática, uma atuação internacional, uma atuação que vai realizar os advogados. Isso está errado, está tudo errado. O que eu gostaria é que os advogados aprendessem a trabalhar na área internacional, que eles ganhassem melhor, tivessem acesso a grandes negócios e dessa forma pudessem ajudar o Brasil a se reintegrar na economia mundial como um vencedor, como um país importante, não como um país só fornecedor de commodities. Tudo isso pode ser feito. Eu acredito que isso é possível e é por isso que eu decidi formar a nova geração de advogados internacionais.